Fala galerinha, tudo bem? Olá, meu nome é Ricardo Magalhães, sou professor de Biologia, sou médico veterinário e pós-graduado em Gestão Ambiental. Hoje nós vamos falar sobre fungos. Os fungos, gente, eles se aproximam bastante do reino animal. O reino animal, nós encontramos os seres heterotróficos, nós encontramos os seres que possuem como reserva energética o carboidrato chamado de glicogênio. Os fungos também são heterotróficos. Os fungos também têm reserva energética chamada de glicogênio. Essas são algumas características que aproximam mais o reino fungi do reino animal, né? Quando você tem o reino animal, você tem o reino fungi e o reino vegetal, percebemos que temos uma comparação e o que se aproxima mais do reino animal é o reino fungi. E nós vamos falar as características principais desse reino fungi. Quando a gente fala de representantes cogumelo, orelha de pau, bolores, levedo, nós estamos falando de fungos, né? Mas quando você está falando de fungos, você tem os fungos benéficos e tem os fungos maléficos. Temos fungos como na área de alimentos, como o roquefort, camembert. Você tem, na verdade, ali o shiitake. Você tem fungos que também podem ser alucinógenos. Você tem fungos saprófagos, que são bastante importantes na decomposição dos seres vivos. Nós sabemos que os fungos e as bactérias são os decompositores, que devolvem a matéria ao ambiente. Então, quando nós falamos de fungos, nós lembramos que eles são eucariontes. E eucariontes são seres que apresentam um sistema de endomembrana carioteca, diferente dos procariontes, que são seres que não apresentam sistema de endomembrana. São seres que não possuem carioteca. Os procariontes, eles estão englobados no reino Monera. O reino fungi, nós temos seres heterotróficos, nós temos seres com armazenamento de carboidrato glicogênio, nós temos a parede celular dos fungos de quitina. A quitina é um polissacarídeo encontrado aonde? Na carapaça dos artrópodes. Lembra dos artrópodes? Quais são as classes dos artrópodes que nós falamos já? Nós temos insetos, nós temos crustáceos, nós temos aracnídeos, não é isso? Quilópodes, diplópodes e aí por diante. Então nós vamos perceber que os fungos eles podem ser unicelulares, multicelulares, né? Em sua maioria você encontra os cogumelos ali, mas os unicelulares nós podemos falar do Saccharomyces cerevisiae. O Saccharomyces cerevisiae nada mais é do que um fungo que é utilizado na fermentação alcoólica, que fazemos cerveja, vinho, não é isso? E quando nós falamos que todos são heterotróficos, quando nós falamos que existe um maior ser vivo que é considerado um fungo, né, o Armillaria, então nós vamos perceber que são características clássicas do reino fungi. E nessas características do reino fungi, nós vamos perceber de que eles são formados, a organização corporal de um fungo, né? Os fungos eles são formados por estruturas celulares chamadas de hifas, H-I-F-A, hifas. Essas hifas elas podem ser cenocíticas ou elas podem ser septadas. Quando nós falamos de fungos multicelulares, que eles são constituídos pelos filamentos, esses filamentos chamados de hifas, nós vamos perceber, galerinha, que eles são microscópicos. E ao perceber que eles são microscópicos, existe uma diferença entre hifas septadas e as hifas cenocíticas. Como o nome já está falando, as septadas possuem septos que dividem cada núcleo ali no seu compartimento. E quando você fala de não septadas, cenocíticas, os núcleos ficam espalhados no citoplasma, ficam espalhados no protoplasma. E nessa brincadeira, quando elas se juntam num período favorável, o conjunto de hifas, nós vamos dar o nome de micélio. Micélio nada mais é do que o conjunto de hifas. E por isso que nós falamos que elas crescem, né? Elas ficam compactas, as hifas que crescem em agrupamentos compactos para formar o micélio. Cardo, Big, o que é micélio? Conjunto de hifas. Conjunto de hifas é micélio, ok? Quando a gente fala para vocês assim, ó, quais os principais grupos, Ricardo, que nós vamos estudar em fungos? Se você perceber nos seus livros, vocês vão perceber 3 grupos: zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Mas alguns livros trazem alguns como deuteromicetos, citridiomicetos. Mas o que é mais cobrado no vestibular, Ricardo, mais cobrado no Enem? Zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Quando falamos de características, né? Quando a gente vai para uma árvore filogenética, uma relação filogenética, essa relação filogenética, galerinha, vocês vão perceber que todos os fungos possuem hifas.
Todos os fungos possuem hífase. Os fungos eles se reproduzem por esporos. Os fungos se reproduzem por esporos. Esses esporos, nós vamos perceber que eles recebem nomes. Alguns fungos primitivos, eles poderiam ter a presença de uma estrutura chamada de flagelo para facilitar sua locomoção. Mas a partir dos zigomicetos, ascomicetos, basilomicetos, eles perderam esse flagelo. Tanto que quando eles têm as estruturas ali fixas, eles fazem com que ocorra a absorção desse nutriente. E os zigomicetos, por exemplo, os zigomicetos eles não possuem flagelos. Os zigomicetos têm como esporos, os esporos que são estruturas reprodutivas, nós falamos de zigósporos. Zigósporos nada mais é do que os esporos dos zigomicetos. Os zigomicetos, galerinha, eles não apresentam um corpo formado, um corpo como um cogumelo, um corpo de frutificação. Nós chamamos na biologia corpo de frutificação a estrutura, o conjunto ali de micélio, o micélio reprodutor, né? Quando você fica acima do subsolo, acima do solo, você tem aquele cogumelo, você pode dizer que é o corpo de frutificação. Os zigomicetos não apresentam corpo de frutificação. E você vai perceber que quem apresenta corpo de frutificação, na verdade, são os ascomicetos e os basidiomicetos. Os ascomicetos têm o corpo de frutificação, e esse corpo de frutificação recebe o nome de ascocarpo. Ascocarpo. Ascocarpo nada mais é do que o corpo de frutificação dos ascomicetos. Asco, de ascomiceto, carpo, de fruto, ascocarpo. O corpo de frutificação dos ascomicetos. Logo, nesse raciocínio, a gente já sabe que basidiomiceto, o corpo de frutificação do basidiomiceto é basidiocarpo. Basidiocarpo ou basidiomiceto nada mais é do que o corpo de frutificação do basidiomiceto. Como se chama o corpo de frutificação dos basidiomicetos? Basidiocarpo. Como se chama o corpo de frutificação dos ascomicetos? Ascocarpo. Então a gente vai perceber, galerinha, que os ascósporos, esporos dos ascomicetos. Os basidiósporos, esporos dos basidiomicetos. Basidiósporos, esporos dos basidiomicetos. Ascósporos, esporos dos ascomicetos. Observa que não é difícil, é só você pegar o prefixo da palavra e incorporar no sentido. Por exemplo, a gente tem um grupo bem primitivo, que é chamado de citridiomicetos. Os citridiomicetos, na sua maioria, são aquáticos, galerinha. Apresentam flagelos, né? Isso, em alguns estágios da sua vida, eles apresentam flagelos, são aquáticos. Quitina é presente no reino fungicida, sim, eu disse. Inclusive, eu disse também que existiam os primitivos, que eles foram evoluindo e formando essas características. Mas, pelo amor de Deus, pensem comigo. Os principais grupos são ascomicetos, zigomicetos e basidiomicetos. Esses possuem o que? Quitina. Esses possuem o que? Glicogênio. As hífases desses citridiomicetos, eles são cenocíticas. Cenocíticas, eles são saprófagos, eles são parasitas e eles, infelizmente, eles causaram um dano terrível na Irlanda, né? Infelizmente, se eu não me engano, no século XIX ali, eles provocaram aquela questão da infecção nas batatas. Por isso que eles falam da batata na Irlanda, a colheita foi destruída. Esses foram os fungos que causaram esse terrível incômodo ao povo irlandês, né? Mas quando a gente fala de zigomicetos, os zigomicetos eles não formam um corpo de frutificação como nós falamos. Quem forma corpo de frutificação são os ascomicetos e os basidiomicetos. E observe que eles são parasitas de protozoários, vermes, insetos. Os zigomicetos são parasitas de protozoários, de vermes, de insetos. Eles formam associações mutualísticas também, gente. Eles formam as micorrizas. Quando você fala micorrizas, raízes e fungos, mutualismo. Agora já é uma relação benéfica, um ajudando o outro. Essa associação é benéfica, mutualismo, micorrizas. Os zigomicetos apresentam aí uma associação chamada de mutualismo, que no caso aí o exemplo clássico é micorrizas. Não esquece, existem os fungos benéficos e existem os fungos maléficos. No caso dos zigomicetos, eles podem provocar doenças em protozoários, em vermes, em insetos, mas também eles realizam associação mutualísticas com raízes e formam o que nós chamamos de micorrizas. Gente, observa o seguinte,
Quando a gente fala de ascomicetos, os ascósporos, ascocarpo, ascósporos são os esporos dos ascomicetos. Os ascocarpos são frutos, é o corpo de frutificação dos ascomicetos. Nós temos exemplos clássicos, a clavíceps purpúrea, Saccharomyces cerevisiae, Neurospora crassa. Você tem a questão aí de vários tipos de fungos envolvidos em um só grupo, que são os ascomicetos. Nós temos na maioria deles aí formando associações mutualísticas também, dessa vez líquens. Os líquens são associações mutualísticas entre aí os ascomicetos e, na verdade, as algas ou cianobactérias também podem fazer associação com os ascomicetos. Ascomicetos formam líquens. Os zigomicetos formam micorrizas, eu não posso confundir, tá bom? O principal fungo participante dos líquens é os ascomicetos. O principal fungo participante das micorrizas é os zigomicetos. Quando a gente fala, galerinha, quando a gente fala aí dos basidiomicetos, as hifas especiais dos basídeos, né, os basidiósporos são os esporos de quem? Os esporos dos basidiomicetos. Basidiocarpo, corpo de frutificação dos basidiomicetos. Aí nós encontramos os champignons da vida, né? Os alucinógenos, os basidiomicetos, você tem champignon, alucinógenos. Nós temos aí a questão dos venenosos, que é o Amanita muscaria venenoso. Então você tem alucinógeno como psilocybe, né? Então aí nós encontramos tanto os comestíveis como também os venenosos e alucinógenos, que é o caso dos basidiomicetos, ok? Agora, observa o seguinte, existe um grupo, galera, um filo chamado de deuteromicetos. Pelo amor de Deus, esses deuteromicetos hoje em dia estão sendo reclassificados nos grupos dos ascomicetos. Os deuteromicetos estão sendo reclassificados nos ascomicetos. Então nós vamos nos lembrar dos aspergilos, penicillium, Candida albicans, gente, Candida albicans. Então, Candida albicans, penicillium, aspergilo. Gente, penicillium foi um dos fungos mais conhecidos da época de 1920 e pouco ali. Alexander Fleming, né, ele estudando maneiras de matar infecções bacterianas, ele percebeu que ao colocar um tipo de fungo chamado penicillium próximo de uma cultura de bactéria, ele exalava a substância, ele produzia a substância que matava essas bactérias. E foi a partir daí que nós criamos o primeiro antibiótico. Antibiótico são medicamentos utilizados para combater infecções bacterianas. Observe que nós falamos, galerinha, dos três principais grupos, que foram os zigomicetos, os ascomicetos e basidiomicetos. Mas também nós falamos de grupos como citridiomicetos, que possuíam flagelos, e nós falamos agora dos deuteromicetos, que estão sendo reclassificados aonde? Estão sendo reclassificados como ascomicetos. Gente, galera, alguns livros vão dizer assim, fungos verdadeiros. Quem são os fungos verdadeiros? Zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Esse foi um pequeno resumo sobre fungos. Eu espero ter ajudado a todos vocês e quero dizer que fiquem com a gente. Se inscreve lá no canal, tem lá Ricardo Magalhães, tem outros vídeos para vocês olharem, assistirem, absorverem. Deixa a sua dúvida, deixa a sua pergunta que a gente vai responder, tá bom? Um beijão no coração e até a próxima. Tchau!